Olá pessoal, professora Camila Gazola. Nós vimos que existem diversos tipos de células. Em especial, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a célula epitelial. Nós vamos abordar os assuntos relacionados à célula epitelial. Antes de nós iniciarmos, vamos relembrar brevemente tudo o que nós estudamos até aqui. Nós vimos que as células, elas podem se dividir tanto em células procariontes quanto em células eucariontes. Lembrem-se que as células procariontes, elas não apresentam o quê? O envoltório nuclear, que é justamente a membrana que vai delimitar o núcleo na célula. Por isso, essas células aqui que eu estou mostrando para vocês são chamadas de células eucarióticas. Por quê? Porque elas possuem um envoltório nuclear delimitando o núcleo. Essa célula aqui representada em azul, ela é uma célula do tipo animal. Já essa célula aqui representada em verde, ela é uma célula do tipo vegetal. Ambas, lembrem-se, possuem então o envoltório nuclear. Por isso que elas são chamadas de células eucarióticas. Quando nós falamos de organismos multicelulares, eles não são simplesmente um aglomerado de células, tá? As células epiteliais, que está aqui representada para vocês, elas vão impedir que o fluido extracelular extravase, extravase da célula. E ela também promove a união entre as células. Por isso que então não é simplesmente um aglomerado, tá? As células epiteliais, elas possuem diversas funções para sustentar todas essas células que vão compor um organismo do tipo pluricelular. Além disso, elas vão dar proteção contra choques mecânicos para organismos. As células, elas podem se organizar em tecidos, tá? E esses tecidos, eles vão ser organizados em órgãos. E para que isso seja possível, os tecidos epiteliais, eles possuem células que se encontram de maneira justapostas e unidas pelas junções celulares entre as células e a lâmina basal. Além disso, as células epiteliais, elas ficam aderidas a uma lâmina basal, tá? E essa lâmina basal, ela vai sustentar todas as células que vão constituir o tecido. E a maneira onde a célula epitelial, como a célula epitelial ficam aderida à lâmina basal, é pela porção celular basal. E a porção apical, ela vai ficar exposta ao meio. Isto é denominado de polarização tecidual, ou seja, existe uma diferença entre uma região da célula para outra. Dito isto, agora nós vamos estudar as junções específicas deste tipo celular. As junções celulares nada mais são do que especializações, olha aqui, especializações da membrana plasmática, que se classificam de acordo com a função que elas vão desempenhar, podendo ser basicamente de três tipos: junções chamadas de junções ocludentes, aderentes ou também de ancoragem e junções comunicantes. Para falarmos das junções, vamos abordar estas estruturas no contexto do tecido epitelial. Eles revestem órgãos e também podem formar glândulas. E esses tecidos, eles são constituídos por células epiteliais que necessitam de junções do tipo aderentes para que ocorra a união de uma célula a outra. Ou seja, uma célula, ela consegue ficar aderida a uma célula vizinha graças à presença dessas junções aderentes, ou também chamadas de ancoragem. Já as junções do tipo ocludentes, ou também pode aparecer para vocês como oclusivas, vai impedir o extravasamento do líquido do meio extracelular para o meio
intracelular e vice-versa. Por fim, as junções do tipo comunicantes são as que permitem que ocorra a comunicação entre as células, bem como organizam e realizam a manutenção das células na camada epitelial. Perfeito? Então, pessoal, agora nós vamos falar de cada uma delas para nós compreendermos tanto a morfologia da junção como a função que cada tipo de junção desempenha na célula. E aí sim nós vamos entender por que existem diferentes tipos de junções entre as células, formando então o organismo pluricelular ou multicelular. E nós vamos começar a falar das junções ocludentes. As junções ocludentes podem também ser chamadas de junções compacta. E este tipo de junção faz com que as moléculas e determinadas substâncias não consigam passar livremente pela camada celular. Isso ocorre pelo fato das junções ocludentes formarem um cinturão ao redor da célula. Então, se vocês observarem aqui, nesse esqueminha que eu coloquei para vocês, olha só. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra célula e aqui eu tenho mais uma célula. Então, seriam 3 células, tá? E vocês podem observar que existe uma espécie de cinturão localizado aqui, unindo, então, essas células. Olha aqui, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. Essa espécie de cinturão unindo uma célula a outra, percebam que elas ficam lado a lado, tá? É isso daqui que é a chamada junção ocludente, tá? E como eu tenho esse cinturão, percebo o seguinte, que o material intracelular, ele não vai conseguir extravasar para o meio extracelular. Por quê? Porque ocorre esse bloqueio. A mesma coisa, os fluidos extracelular não conseguem penetrar livremente, né, por essas junções. Isso daqui fica bloqueado, tá? Uma funcionalidade que ocorre devido à presença das junções ocludentes é o fato de as mesmas servirem como uma barreira contra os compostos presentes nos fluidos e também estabilizarem o transporte transcelular e basolateral. Visto que, pelo fato do espaço entre as células estar selado, percebam que isso aqui está selado, tá? Não há como ocorrer a difusão de moléculas que foram transportadas pelas proteínas de transporte da membrana plasmática. E como dito anteriormente, as junções elas são formadas por proteínas, mais especificamente 3 tipos de proteínas, que são as claudinas, as ocludinas e as moléculas de adesão juncional, que podem aparecer para vocês também como JAN. A presença dessas proteínas constituindo as junções varia de uma região para outra. E devido a essa diferença de composição, é que ocorre a diferença na permeabilidade entre os diferentes epitélios, tornando a selagem não absoluta, mas sim relativa, tá? Ou seja, esse cinturão aqui que é chamado de junção ocludente, ele simplesmente é formado por proteínas, tá? E dependendo o tipo de proteína que possui nesse cinturão, na junção ocludente, formando então essa barreira, ela pode ser mais permeável ou não. Por isso que nós vamos chamar isso aqui de junção ocludente com uma permeabilidade relativa e não absoluta. Dentre as 3 proteínas citadas, as claudinas são as mais importantes na formação das junções ocludentes. Já as ocludinas, muitos dizem que sua presença é facultativa na composição das junções, ou seja, elas podem ou não estarem presentes. Isso acontece devido ao fato das proteínas claudinas realizarem interações heterofílicas e homofílicas, ou seja, com proteínas claudinas distintas ou idênticas, respectivamente, e as ocludinas realizarem somente interações homofílicas, ou seja, olha só, se vocês observarem, as claudinas em interação
heterofílica e as claudinas em interação homofílica. E essas são as mais presentes, então, na formação das junções ocludentes, tá? Então, lembrem-se sempre, elas podem tanto fazer interações heterofílicas ou homofílicas, com proteínas claudinas distintas, quando eu chamo de heterofílica, ou então idênticas, quando eu chamo de homofílica. Como vimos até o momento, as junções, elas são de extrema importância na manutenção do tecido, principalmente quando nós tratamos aqui de tecido epitelial, tanto no aspecto funcional quanto no morfológico. Elas, como eu falei para vocês, vão variar em diferentes locais do organismo. Por exemplo, pessoal, o epitélio do estômago, ele se difere do epitélio da bexiga, mas ainda assim as junções devem evitar que ocorra o extravasamento do conteúdo estomacal e também da urina presente na bexiga, tá? Seria um verdadeiro desastre, imagina, no nosso organismo, caso ocorresse a liberação desses líquidos de forma desordenada. Então vamos supor que o conteúdo que está presente dentro do estômago simplesmente extravasasse, tá? Imagine a bagunça que ia virar no nosso abdômen. Isso leva a infecções generalizadas, entre outras coisas. O mesmo com a questão da urina. Isso não pode se romper. Tanto o conteúdo estomacal quanto a urina, eles devem ficar de maneira internalizada nos órgãos a que pertence. Conteúdo estomacal no estômago e a urina na bexiga. Caso ocorra um rompimento dessa barreira, existe um mecanismo de proliferação celular que é ativado. Para quê? Para que ocorra o reparo e a manutenção do epitélio que foi lesado. Então, é um mecanismo de defesa, tá, do tecido, para tentar cessar o extravasamento desse conteúdo para o meio extracelular. Desta forma, com a ativação do crescimento e a proliferação celular no local da lesão, a camada celular ela é reconstituída de forma a voltar a exercer sua função de barreira, de impedir então que esse conteúdo ele seja expulso do órgão, tá? Estudos indicam que a ativação desse mecanismo de defesa para evitar que ocorra, que cesse o extravasamento, é feito quando as junções são rompidas. E desta forma ocorre um processo de sinalização para ativar a reconstituição tecidual. Ou seja, olha só, quando então essa junção é rompida, esse mecanismo de proliferação celular, ele é ativado para poder o quê? Para poder fazer o reparo de onde essas junções se romperam, tá? E para finalizarmos, então, as junções ocludentes, saibam que elas também estão presentes no tecido epitelial do tipo glandular. Nós vimos que então o tecido epitelial, ele pode constituir glândulas ou estar presente revestindo órgãos. Então, as junções ocludentes também podem estar presentes no tecido glandular, como por exemplo no pâncreas, nas glândulas mamárias, e a presença das junções nas células epiteliais dessas estruturas vão garantir que as secreções sempre ocorram na superfície apical, sem que haja um extravasamento basal. Lembra que nós vimos aqui que a célula epitelial ela tem a parte apical e a parte inferior que está aderida à camada basal. Então, nas glândulas, o extravasamento do material, né, da substância presente na glândula, sempre tem que ocorrer na camada apical, tá bom? E as junções vão controlar, então, esse fluxo, para que não ocorra nenhum extravasamento no local errado. Agora, pessoal, nós vamos nos atentar a falarmos sobre as junções do tipo comunicantes. As junções comunicantes também podem ser denominadas ou chamadas de junções do tipo fenda ou então gap em células animais ou plasmodesmata em células vegetais, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, ó, junções do tipo fenda ou gap, células animais, e plasmodesmata em células vegetais, mas ambas são junções que nós chamamos de comunicantes. Por quê? Porque elas conferem
a comunicação que ocorre entre as células, para que ocorra um ordenamento metabólico nos organismos pluricelulares. Isso foi descoberto através de experimentos que verificaram que quando as células estavam juntas uma das outras, a despolarização de uma célula, ela era transmitida de célula a célula. E caso contrário, não havia essa resposta, tá? Desta forma, ficou comprovado que ocorre a passagem de moléculas e substâncias de célula para célula. E o que permite que isso ocorra são as junções que nós chamamos de comunicantes. E a composição dessas junções comunicantes se baseia também em proteínas, como nós vimos nas junções anteriores, tá? Neste caso, essas proteínas podem ser do tipo conexinas ou então inexinas. As proteínas conexinas são a de maior relevância na estrutura de uma fenda. Portanto, nós vamos abordá-la de modo mais específico. Então, acontece o seguinte: as proteínas conexinas, elas podem formar um canal intercelular, que é chamado de hemicanal ou conexon, como está aqui representado para vocês nessa ilustração. Quando os conexons de duas células fazem contato, ocorre a formação de um canal que vai conectar o citoplasma de uma célula com o citoplasma de outra célula. Ou seja, o conexon, ele conecta o citoplasma de duas células. E esses canais, eles podem ter permeabilidade distinta entre os epitélios, não sendo necessariamente idênticos. Quando os conexons se abrem, olha só, eu tenho aqui ele representado, um conexon aberto e um conexo fechado, tá? Então, quando o conexon se abre, ele permite que ocorra a passagem de qualquer íon que esteja presente no citoplasma celular, obedecendo ao gradiente de concentração. Essa abertura dos conexons não é constante nas células. Eles respondem a certas alterações citoplasmáticas, como, por exemplo, a alteração do pH ou a concentração de cálcio. E essas alterações induzem o rápido fechamento dos canais. Por isso que nós falamos que eles possuem essa permeabilidade distinta, porque eles podem estar abertos ou fechados. Quando abertos, aumenta a permeabilidade, e quando fechados, essa permeabilidade diminui. Agora, pessoal, nós vamos falar das funções das junções comunicantes. Essas junções, elas têm um importante papel nas células musculares e também nas células nervosas. Por quê? Porque elas permitem que o potencial de membrana se direcione de uma célula a outra, de forma muito rápida e contínua, sem que o mesmo retorne de forma contrária ao impulso. Ou seja, se esse impulso ele ocorre da esquerda para a direita, isso sempre vai seguir um fluxo único, ele não vai retornar, tá? Então, as junções comunicantes, ela permite que isso ocorra de maneira ordenada. E uma vantagem das células nervosas é que a transmissão via junções comunicantes, ela ocorre de forma muito mais rápida do que as que necessitam de neurotransmissores. Então, as junções comunicantes também atuam em órgãos como, por exemplo, o coração e o intestino. Ambos possuem movimentos que nós chamamos de movimentos involuntários e também ocorrem de forma sincronizada e que garante a coordenação desses movimentos de forma rítmica e contínua são as junções comunicantes. Então, o movimento do tipo involuntário e de forma sincronizada só acontece graças às junções comunicantes. Além disso, diversas outras funções em nosso organismo também dependem das junções comunicantes.
Elas atuam, por exemplo, no fígado para coordenar os hepatócitos. Caso ocorra alguma mutação no gene da conexina, isso pode resultar, por exemplo, em surdez no indivíduo e outras desordens, como, por exemplo, cataratas. Elas também possuem um papel essencial na embriogênese. Então, pessoal, vocês viram, as funções das junções comunicantes são as mais diversificadas possíveis, tá? Elas são essenciais para os organismos. E agora que nós já falamos disso tudo, nós vamos focar em falar um pouquinho dos plasmodesmatas. Nós vimos anteriormente que as células vegetais se diferem em alguns aspectos das células animais. Por exemplo, a presença da parede celular é uma particularidade do tipo vegetal, que vai dar forma e sustentação à célula. Ainda assim, essas células precisam permanecer unidas entre si. E o que vai fazer essa ligação são os plasmodesmata, que vão conectar o que? O citoplasma de duas células vegetais. Olha só, tá vendo? Isso aqui se conecta. Ah, professor, então plasmodesmata também uma junção do tipo comunicante. Perfeito, exatamente. Estruturalmente, os plasmodesmatas se diferem das junções do tipo fenda ou gap, que estão presentes nas células animais. Porém, com relação à função, eles atuam de forma extremamente similar. Ou seja, o transporte de moléculas e substância entre as células vão ocorrer por esses canais, assim como acontece nas células animais. Sobre a matriz extracelular. Primeiro, nós vimos aqui nesta aula que as células, elas são as responsáveis por formar os tecidos nos organismos pluricelulares ou multicelulares, como vocês preferirem chamar. Então é o seguinte, a célula é a menor unidade funcional de um ser vivo. Quando várias células se unem, elas vão formar os tecidos. E nós vimos que para que isso ocorra, essa união entre as células ocorram, para que elas permaneçam unidas entre si, eu preciso ter as junções entre as células. Inclusive, além das junções manter as células unidas, elas vão permitir que ocorra o quê? A comunicação entre as células e também a troca de substâncias entre essas junções. Lembrem-se o seguinte, que as junções permitem que ocorra a ligação entre o citoplasma de uma célula com o citoplasma de outra célula. Dito isso, saibam que existe um espaço entre as células onde as substâncias são secretadas por elas próprias. E é justamente este espaço entre as células que vai ser denominado de matriz extracelular, tá? Pode acontecer de aparecer para vocês também como MEC, MEC. Quando vocês lerem essa sigla, isso está se referindo à matriz extracelular. E pessoal, é justamente a matriz extracelular que vai ser responsável por auxiliar em várias funções dos organismos. Por quê? Porque eles podem servir como reserva de hormônios. Eu coloquei aqui para vocês. Eles podem auxiliar na diferenciação e crescimento celular. E também podem ativar vias de sinalização que ocorrem na célula, tá? Entre outras funções. Alguns tecidos, como por exemplo, o tecido conjuntivo, eles vão possuir muita matriz extracelular. E é justamente a matriz extracelular que vai conferir um aspecto gelatinoso e resistente para as estruturas que formam, conferindo então a resistência, para essas estruturas que possuem o tecido conjuntivo. Além disso, pessoal, a matriz extracelular,
ela pode sim se apresentar como sendo uma estrutura mais rígida, como por exemplo a matriz extracelular que está presente nos ossos e também nos dentes, tá bom? A produção da matriz extracelular, nós vimos que ela é realizada pela própria célula. Essas células do tipo fibroblastos, elas possuem basicamente os seguintes componentes: a glicosaminoglicanas, colágeno, elastina, fibronectina e laminina. Então, tá aqui. Eu coloquei para vocês que a produção e a composição da matriz extracelular ocorre basicamente pelas células do tipo fibroblastos e também elas podem ser compostas por glicosaminoglicanas, colágeno, elastina, fibronectina e laminina. O que define a constituição da matriz extracelular em cada região serão as células que vão estar presentes, pois essas elas vão produzir e orientar a formação da matriz extracelular. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o colágeno. Saibam o seguinte: as principais proteínas que estão presentes na composição da matriz extracelular são o colágeno e a elastina, ok? Vamos focar aqui no colágeno. Os colágenos são extremamente abundantes nos mamíferos e são considerados proteínas fibrosas que são secretadas pelo tecido conjuntivo. Percebam o seguinte, eu falei para vocês os colágenos. Aí vocês falam assim, como assim, professora? Não é o colágeno? Não. Por quê? Porque há aproximadamente cerca de 25 tipos distintos de colágenos. Por isso que eu falei para vocês no plural. A nossa pele e os nossos ossos possuem a presença do colágeno chamado tipo 1 em sua composição, de forma a contribuir com a estruturação da matriz e também com o ancoramento das células. Essa variedade de colágeno, correspondente às funções específicas de cada tipo representa, né, ou desempenha no organismo. Aí, então, eu digo que é colágeno do tipo 1, tipo 2 e assim por diante, conforme a função que ele desempenha no organismo. Caso um indivíduo possua alguma mutação que possa afetar a síntese de colágeno, isso vai resultar em anomalias, como por exemplo a osteogênese, o nanismo, a hérnia de disco, entre outras coisas. Agora, pessoal, vamos falar sobre a elastina. Como eu disse para vocês, a elastina também é uma proteína, mas neste caso ela vai conferir elasticidade aos tecidos. Então é bem fácil de vocês associarem o nome dessa proteína elastina com a função dela, que é conferir elasticidade. Então, elasticidade aos tecidos que elas compõem, ok? As fibras compostas por elastina são chamadas de fibras elásticas e elas vão possuir a capacidade de retornar à sua forma original após sofrerem uma deformação ou uma distensão temporária. Portanto, pessoal, as principais funções relacionadas à proteína elastina é a capacidade de resistência e também a elasticidade nos tecidos que possuem essas proteínas. Assim como nós falamos anteriormente das mutações associadas ao colágeno, com a elastina isso também pode ocorrer. Um exemplo é a mutação que acarreta a síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é uma doença hereditária que ela afeta o tecido conjuntivo, tá? Ela pode afetar o coração, os olhos, os vasos sanguíneos, os ossos. Ela é uma doença muito rara. Existem relatos de menos de 150 mil pessoas, né, com essa doença aqui no Brasil. O tratamento dessa doença
pode ajudar essas pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, mas essa doença não tem cura, tá? As pessoas podem possuir muitas dores locais, como por exemplo nas costas, no coração pode ocorrer um prolapso da válvula mitral, o chamado sopro, que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma alteração no batimento cardíaco, no ritmo do batimento cardíaco. Elas podem também ter o céu da boca anormalmente elevado, ou então os dentes apinhados. Com relação à visão, elas podem ter miopia ou a visão embaçada. Elas podem possuir o peito afundado ou então saliente. Também é comum que os braços e as pernas sejam desproporcionalmente longos. Os dedos também podem ser mais largos, duplo articulado. Elas podem ter escoliose, estrias, muita fadiga, insuficiência aórtica, pupilas pequenas, o pé mais chato, o corpo ele pode ser mais alongado e magro e também podem ter colapso pulmonar. Então, tudo isso está associado a uma alteração com relação à proteína elastina que vai compor os tecidos dessas pessoas o tecido conjuntivo dessas pessoas que possuem, então, a síndrome de Marfan. Pessoal, agora nós vamos falar sobre adesão celular. E para nós falarmos de adesão celular, nós temos que falar do que? Da lâmina basal. A lâmina basal, ela vai ter função de revestir os epitélios e também determinar a polaridade da célula. Isso ocorre pela presença de proteínas de maneira distintas, que ocorre na membrana plasmática da célula, atuando na diferenciação celular. O colágeno do tipo 4 e a proteína laminina promove a adesão celular à lâmina basal. Portanto, a adesão celular é realizada pela lâmina basal, que nada mais é do que uma matriz especializada secretada pelas células, que pode influenciar na manutenção da estrutura e arquitetura celular, atuando na organização do citoesqueleto. Pessoal, finalizado aqui a lâmina basal, agora nós chegamos ao final de nossa aula sobre as células epiteliais. Percebam que para falar das células epiteliais, eu abordei com vocês um pouco sobre o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tá? Nas aulas anteriores, nós estudamos as células e as organelas de maneira mais generalizada. Já neste tópico, nós abordamos um assunto um tanto quanto mais restrito, pois nós tratamos especificamente das células epiteliais, da morfologia, das funções, da importância delas na constituição de um organismo pluricelular. Então, é o seguinte, lembrem-se que várias células unidas entre si, elas vão formar os tecidos. E o tecido epitelial, ele é composto por células que são responsáveis pelo revestimento externo de organismos, mas também da cavidade interna dos órgãos que os compõem. Além disso, nós vimos que o tecido epitelial, ele pode formar o quê? Glândulas. E isso é possível devido à presença de junções celulares que nós vimos aqui nesta aula, como por exemplo, as junções chamadas de junções ocludentes e comunicantes, que eu coloquei aqui nesse mapa mental. Então, as junções celulares, temos as junções ocludentes e as junções do tipo comunicantes. E para finalizarmos nosso estudo sobre as células epiteliais, nós vimos que elas podem secretar o que? A matriz extracelular, que é composta principalmente pelo colágeno, pelos colágenos. Lembre-se que há aproximadamente 25 tipos, por isso que eu chamo, de os colágenos, eu falo no plural, e também a proteína chamada de elastina, que nós acabamos de estudar.
além de terem a sua polaridade devido à lâmina basal, que é responsável pela diferenciação celular, através das proteínas presentes nas membranas celulares. Só uma coisa, pessoal, vamos falar rapidamente aqui, só retomarmos a questão sobre as junções celulares do tipo ocludentes e comunicantes. Lembrem o seguinte, as junções, deixa eu só colocar o ponteiro aqui para vocês. As junções ocludentes, elas também podem ser chamadas do quê? De junções compactas, tá? Por quê? Porque elas formam um cinturão ao redor da célula, lembram? Que elas impedem que ocorra a passagem de determinadas substâncias, né, para o meio extracelular ou do meio extracelular para o intracelular. E basicamente esse cinturão, ele vai ser formado pelo quê? Pelas claudinas e também pelas ocludinas. E aí, o extravasamento de fluidos, ele é impedido. Mas, só lembrando uma coisa, que essa junção ocludente, essa junção compacta, ela não ocorre de forma absoluta com relação ao extravasamento de fluidos, tá? Isso é relativo, varia de uma região para outra do organismo. Por exemplo, em uma região, esse cinturão ele pode ser mais permeável do que em outra. E o que vai controlar isso é a presença, então, da composição desse cinturão por claudinas ou então por ocludinas, tá? Então, pessoal, finalizado essa parte aqui dessa revisão das junções ocludentes, agora eu vou falar um pouquinho com vocês só para nós relembrarmos sobre as junções comunicantes. Nesse caso das junções comunicantes, lembrem-se o seguinte: eu tenho a presença dela tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Porém, lembrem-se, nas células animais, elas podem ser chamadas de fendas ou gap. Já em células vegetais, de plasmodesmatas. E elas vão conferir a comunicação que ocorre entre as células. E desta forma, então, eu tenho um ordenamento metabólico nos organismos pluricelulares, tá? Então é o seguinte, por mais que eu chamo de fenda ou gap nas células animais e de plasmodesmata nas células vegetais, ambas as coisas são junções comunicantes, tá? E a função é a mesma, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Eu apenas tenho uma denominação distinta. E a composição dessas junções comunicantes, elas vão se basear basicamente no que? Nas conexinas e nas inexinas. Vocês lembrem-se o seguinte, as conexinas são a de maior relevância na estrutura, então, das fendas, tá? E aí nós vimos que elas podem formar o conexon, que é um canal, que você pode encontrar ele tanto aberto quanto fechado, e eles vão estar presentes na membrana plasmática da célula, de uma célula e também na membrana plasmática de outras células. Dessa forma, eles vão formar o canal. Vamos só relembrar aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho a membrana plasmática de uma célula aqui e a membrana plasmática de outra célula. E a presença do conexon conectando, fazendo a conexão do citoplasma de ambas as células. E aqui, ó, eu tenho um esqueminha demonstrando que o conexon, ele pode estar tanto fechado quanto aberto. Quando o conexon está aberto, o intercâmbio que ocorre de substância entre os citoplasmas da célula, ele é possível. Desta forma, se o conexon está aberto, essa região se torna o quê? Mais permeável. E se o conexon presente aqui entre as membranas plasmáticas dessas células estiver fechado, a permeabilidade ela é reduzida. Por quê? Porque não há como ocorrer a passagem de substância entre as células.
E pessoal, só para nós finalizarmos, aqui está, tá? Para nós relembrarmos o esqueminha demonstrando o plasmodesmata. O plasmodesmata, está vendo que ele também forma um canal. Porém, lembrem-se o seguinte, eu falei para vocês que aqui na junção, no gap, na fenda ou no gap, ele ocorre na membrana plasmática de duas células animais, ok? Na célula vegetal, lembrem-se o seguinte, eu tenho a presença da membrana plasmática, porém, em volta da membrana plasmática, eu tenho a presença do quê? Da parede celular. Mas isso não vai impedir em nada que ocorra a formação da junção comunicante. Eu tenho a junção comunicante presente abordando tanto a membrana plasmática da célula vegetal quanto a parede celular. E ainda assim eu consigo ter a comunicação entre o citoplasma de duas células. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Bons estudos. Retornem na aula caso tenha ficado alguma dúvida. Foquem bastante nessa questão das junções celulares, porque nós vimos que elas são extremamente importantes nas células epiteliais, formando então o nosso tecido epitelial. Até a próxima! Pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido a aula toda. Lembrando que a aula fica disponível para vocês. Então, se tiverem alguma dúvida, volta, retoma o material. Não se esqueçam que vocês têm opção de fazerem leituras complementares sobre tudo que foi trabalhado na aula. Ficou com alguma dúvida? Leia o material disponibilizado. Façam todos os exercícios, que será primordial para vocês construírem um saber amplo de tudo que foi trabalhado aqui com vocês. Muito obrigada e até a próxima!